Bom dia, estamos começando mais um plantão da campanha salarial e hoje vamos bater um papo com o Eliseu, que esteve nesta semana, no dia 17 de agosto, em reunião entre o Comando de Negociação da Fentect e os Correios para a apresentação da pauta salarial, a pauta de reajuste salarial da empresa. Seja bem-vindo, Eliseu. Bom dia, Larissa. Bom dia aí a todos os companheiros que vão estar nos acompanhando. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo este vídeo. E estamos aqui para dialogar, para explicar aos trabalhadores como é que estão os andamentos dessa campanha nacional de negociação. Tá, Eliseu, então eu já quero que você comece falando o que foi apresentado pela empresa nessa reunião de ontem. Então, Larissa, eu queria falar disso, mas antes eu queria fazer um breve histórico. Porque a gente começou essa campanha dizendo para os trabalhadores o seguinte: nós elegemos um governo que representa os trabalhadores, mas nada virá de graça para a categoria. E aí a gente tem que lembrar o trabalhador que no ano que a gente mais teve avanços, que foi em 2006, nós fizemos greve. No ano em que a gente conquistou os 30% a título de ADC, de AAT para os OTTs, de AG para os atendentes comerciais, a gente precisou fazer 31 dias de greve. Então, nós temos avanços? Temos. E vamos ter avanços? Vamos. Mas nada virá sem nosso esforço, sem o nosso comprometimento nessa campanha salarial. Nesse sentido, a gente vem de um acordo coletivo pesaroso, um acordo coletivo difícil, foi em 2022, onde a gente já vinha de um de 2020 que foi uma tragédia, quando o governo, a empresa, com o aval do TST, retirou lá 50 cláusulas do nosso acordo coletivo. Desta feita, a gente chegou no Comando Nacional de Negociação com a empresa fazendo todo um discurso de respeito, de reconquista, de recuperação das cláusulas sociais, né? E a gente pôs fé nesse discurso de respeito. Então, a gente tinha a pauta nacional da Findect, a pauta nacional da Fentect e tem as propostas da empresa. Eu entendo que o erro começou a partir do momento em que a empresa, quando ela chega na mesa, ela faz a apresentação da pauta dela, ou seja, ela, no ponto de vista claro, ela desconsiderou a pauta dos trabalhadores. Então, foi sendo feitas as apresentações e aí sim, no segundo momento, ela passa a considerar alguns pontos das pautas das federações no debate, porque ela apresentou a pauta dela e a gente vai fazendo os destaques. Pelo menos vinha sendo assim. Aí nesses destaques, algumas questões que a gente colocou, ela acatava e outras não. A maioria não, mas vinha acatando algumas, né? Então, na semana passada, houve um debate muito intenso, quando a gente ficou sabendo lá na mesa, por boca de uma pessoa da própria empresa, da área de saúde, que há uma orientação interna dentro da área jurídica, que todo aquele trabalhador que sofre um acidente de trabalho, no atual acordo coletivo, ele vai para o INSS com uma CAT, com uma CID B91, acidente de trabalho. Então ele permanece recebendo os tickets. E aí essa pessoa abriu o jogo lá, que há uma orientação jurídica para recorrer de todas as CATs, né? Recorrendo, aí o trabalhador não vai receber os tickets, ele fica totalmente desamparado. Isso gerou uma revolta dos trabalhadores, a reunião foi suspensa, eles disseram que iam discutir isso e trariam algo ontem. Para ontem, pelo cronograma elaborado com a gente lá na mesa, entre as partes, ficou decidido que a gente discutiria benefícios e a questão da saúde. E aí hoje discutiríamos a questão do salário. Só que ontem, ao longo da semana, a gente viu algumas coisas já acontecendo de atropelo e de sinais claros de desrespeito. Porque a gente vai para a mesa de negociação com um comando que é eleito nas bases ou indicado pelas direções sindicais. E por que o comando é tão grande? É um por sindicato. Por que ele é tão grande? Porque no acordo coletivo, salvo engano, de 2011... quando eram apenas 7 negociadores representando os trabalhadores, houve um burburinho muito forte de que aqueles negociadores que lá estiveram foram corrompidos pela empresa. O movimento sindical entendeu que, portanto, deveria ampliar o tamanho desse comando. E assim vem sendo. Aí que essa semana que acontece? No dia, na quarta-feira, quando teve a marcha das Margaridas, ao final do dia, o Emerson, que é o secretário-geral da Fentect, nos chamou para uma conversa, chamou o comando da Fentect
um de cada um dos 31 sindicatos, mais os 7, explicou para a gente que ele havia sido convidado pela empresa para estar numa reunião onde estaria o representante da empresa, ele e o representante da outra federação, que Eliseu, interpreto já como um ato claro por parte da empresa de desrespeito, porque eu não estou lá de gaiato, eu estou lá com a autorização do restante da diretoria aqui de Goiás, já que aqui a gente não fez uma assembleia para me eleger, mas fizemos uma reunião da diretoria, a diretoria deliberou o meu nome como membro do comando. E não só o meu, estou falando aqui o meu, mas tem de cada um dos sindicatos que lá estão, o trabalhador, o dirigente sindical, a pessoa que está representando os trabalhadores da base sindical, ele não está lá de gaiato, ele está lá legitimamente escolhido para lá estar. Mas tá, nós acreditando na idoneidade do Emerson, avalizamos a ida dele. Ele foi, depois reuniu conosco, passou o cenário de algumas questões que estavam sendo discutidas em bastidores, portanto não havia sido oficializado. E eu, pelo menos, sou daqueles que acreditam que a gente só deve divulgar aquilo que é oficializado, o que está no papel. Pois bem, aí fomos para a reunião de ontem, propriamente dita, que no cronograma, repito, era para ser discutido saúde do trabalhador e benefícios. E aí, no dia de hoje, discutiríamos as questões salariais propriamente dita, a pauta financeira propriamente dita. Aí ontem eles chegaram, já fizeram a apresentação de tudo, a gente foi fazendo os destaques, eles terminaram a apresentação, falaram, gente, é isso, terminamos aqui, portanto, a reunião, vocês têm até dia 29 para apresentar o resultado das assembleias. E aí, todo mundo que havia feito destaque, como assim? E os destaques que nós fizemos? Não, os destaques vocês podem ponderar até alguma coisa, mas a gente não vai nem anotar porque o assunto se encerra aqui. Isso não é respeito, entende? Então, é necessário que a gestão da empresa se atenha ao fato de que nós não somos meninos. Nós estamos discutindo saúde do trabalhador, condições de trabalho, questão de concurso público. As condições de trabalho estão tão terríveis, o quadro de funcionário está tão deficitário, que nos últimos 4 meses nós já tivemos a nível de Brasil diversos trabalhadores agredidos. Tivemos trabalhador agredido aqui em Goiânia, há 2 meses atrás. Segundo o colega lá de Santos falou, nós tivemos um trabalhador assassinado lá em Santos. Essa semana, na segunda-feira, nós tivemos um trabalhador agredido pelo cliente lá em Fortaleza. Nós tivemos um trabalhador assassinado na Bahia, antes de ontem. Isso não é obra do acaso, isso é resultado de um descaso com o serviço público que foi gerado pelo governo anterior, a gente sabe disso. Só que o nosso governo precisa alterar esse quadro imediatamente. E não se altera esse quadro sem fazer concurso público, não adianta. E também não adianta a gente discutir melhorar a saúde do trabalhador, melhorar as condições de trabalho, melhor dizendo, as condições salariais, mas as condições de trabalho continuarem inadequadas da forma que está. Então, a gente, obviamente, alguns fizeram falas, e eu fui um deles, revoltados, eu me revoltei mesmo, graças a Deus, mantive o respeito, porque tem como você ser duro sem ser desrespeitoso. Então, os meus colegas da Findect podem discordar comigo, mas não tem como dizer que eu fui desrespeitoso com eles. A gestão da empresa pode discordar comigo, é direito deles, mas não tem como dizer que a gente foi desrespeitoso. O que não dá realmente para aceitar são negociações feitas na surdina. Ou tem transparência, ou vai ter greve. Se a transparência e o respeito faltarem, vai ter a greve. Entende? A gente não está dizendo, Larissa, que a gente tem que construir uma campanha salarial onde a gente vai conquistar tudo, 10% de aumento, 20%, reconquistar tudo. Nós não estamos dizendo isso. Mas nós elegemos um presidente que olha pelo mais fraco e que desde o dia que assumiu, lá eu estava na posse, ele falou, esse país precisa valorizar o trabalhador. Esse país precisa discutir pauta onde a gente sempre parta do que a gente está aqui da inflação para cima. Eles estão nos oferecendo 90% do índice inflacionário, ou seja, menos que a inflação. 0,10 a menos que a inflação. E a campanha salarial é o momento para pedir isso, né? Para reivindicar isso. Passada a campanha salarial, nós não temos nenhum outro momento onde a gente possa fazer reivindicação. Não, esse é o momento. Então, assim, por exemplo, eu tenho 27 anos de empresa. 27 anos assistindo a empresa com o mesmo discurso. Eu estou quebrado. Eu estou em dificuldade. Nós não damos conta. Isso não cabe no orçamento. Mas em 2014 o governo federal tirou 4 bilhões
dos cofres da empresa para socorrer os cofres da União. Entende? Então o dinheiro tem. Né? Só que aquela discussão, nós estamos numa discussão capital-trabalho. Nessa disputa capital-trabalho, o dono do capital, no caso o empregador, ele vai querer economizar sempre. O nosso poder é qual nesse momento? O nosso poder é a nossa força de trabalho, que é o que nós vendemos para ela. Para melhorar isso, a única situação é a nossa união. Então eu não vou, igual eu vi alguns ontem, entrando num certo embate nas redes sociais. Eu não vou entrar em nenhum jogo, e eu acho que o movimento sindical precisa evitar isso, esse jogo de disputar quem é que tem mais oratória para esculhambar outro dirigente nas redes sociais. Isso só agrada ao empregador, porque o jogo da divisão da categoria, né, dos dirigentes, de quem está negociando, a nossa divisão só favorece o empregador. Sim, então nós temos que ter união, lotar as assembleias. O trabalhador vai dizer, Eliseu, mas a proposta é boa. Nas cláusulas sociais é boa sim, a gente não tem como negar. Nós conseguimos avanços sim nas cláusulas sociais. Só que na cláusula salarial não. E qual que é o problema disso? O problema disso é que nós não temos nenhuma garantia que daqui 3 anos e meio não venha um outro governo diferente do que está aí nesse momento e que não repita o que o Bolsonaro fez com a gente. E para ficar claro então, Eliseu, quais que foram as propostas da empresa em relação à cláusula salarial? Então, ela está propondo, do ponto de vista especificamente da cláusula econômica, 90% do INPC, o índice inflacionário utilizado. Esses 90% dá 3,18% de aumento para nós, sendo que o índice inflacionário foi um pouco acima disso, 0,10% acima disso. Um outro problema gravíssimo que os trabalhadores não estão percebendo na proposta é a questão do plano de saúde. A empresa propõe lá uma redução da contribuição mensal de 50%, que a gente paga hoje, para 40%, para quem tem o salário até R$5.000. O salário não, a remuneração. O que é a remuneração? É tudo que vem no meu contra-cheque. Então, se a empresa estivesse falando, por exemplo, para mim, olha, você vai contribuir sobre 40% do seu salário base. Então, se fosse sobre o salário base, eu não estaria atingido. Sobre a remuneração, eu vou pagar mais caro. Porque quando você soma o seu salário, principalmente os carteiros motorizados, quando eles somam o salário, a função motorizada, os 30%, o ticket de alimentação já passou dos 5 mil, ele vai pagar mais caro. Então nós temos 27 mil e poucos trabalhadores, que a maioria são carteiros motorizados, que vão pagar mais caro. Então esse aumento, esses 3,18, vai ser amplamente consumido na sua totalidade. Essa reposição de inflação, melhor dizendo, que não é aumento. Essa reposição inflacionária, ela vai ser consumida pela mensalidade a mais que ele vai pagar no plano de saúde. Entende? E a gente nem sequer chegou a discutir a questão da inutilidade que tem sido o plano de saúde, no sentido de que ele não está funcionando. Ele precisa ser funcional. E a gente não se aprofundou. Ontem eles só fizeram as apresentações e não abriram para o debate. Entende? Então, todo trabalhador praticamente já teve aí nas suas redes sociais acesso à pauta econômica, e a gente não pode se apegar apenas àquilo. Repito, cláusulas sociais, nós tivemos avanço, maravilha, beleza, no geral, nas cláusulas sociais. Agora, eu não tenho garantia que daqui 3 anos e meio não venha um outro governo que retira todas as cláusulas sociais, como o Bolsonaro fez. Isso porque a empresa está propondo 2 anos. Exatamente, ainda é um outro problema. Acordo para 2 anos aumenta a partir de janeiro, ou seja, peraí, a minha database é agosto. Eu não posso pegar um índice para piorar ainda, uma reposição inflacionária apenas a partir de 1º de janeiro, entende? Então são situações que a gente precisa repensá-las e precisa dizer um não bem forte, bem claro para elas e dizer para a empresa, vamos negociar de verdade. E vamos parar com essa conversinha de fazer reuniãozinha de bastidor.
A reunião tem que ser clara, tem que jogar aqui as luzes, para que todo mundo saiba e entenda claramente o que está sendo negociado. A gente do comando da federação tirou ontem parte dos dirigentes, voltou para suas bases, auxiliar nas mobilizações até o dia das assembleias, que vai ser entre 22 e 24, e também a gente montou uma comissão lá em Brasília que vai estar indo nos gabinetes dos nossos parlamentares. Nós não votamos no SEST, que a empresa veio conversar, se eu propor aumento maior, o SEST vem na minha jugular. Eu não votei em SEST. Eu votei em Rubens Ottoni e apoiei a Adriana Corsi. Eu votei em Mauro Rubio e apoiei Bia de Lima, apoiei esqueci agora o colega lá de Anápolis, né? Então a gente apoiou 4 nomes para deputado estadual aqui no estado. Nós temos que discutir com os nossos parlamentares, nós temos que discutir com a nossa Central Única dos Trabalhadores, para que a gente avance, para que esse governo seja um governo onde o discurso e a realidade possam se aproximar. Porque, infelizmente, nós temos algumas pessoas na gestão do Correio que querem que o discurso e a realidade se mantenham distantes. Então, qualquer nova informação, a gente vai estar passando aqui nas redes sociais. Obrigada, Eliseu. Valeu, abraço.